Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Vamos começar mais uma leitura aqui nessa jornada de 365 dias de leitura. Mas antes de tudo, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no botão abaixo, para que dessa forma, cada dia mais a gente semeie boas sementes na vida de outras pessoas, tá bom? Vamos começar a nossa leitura com o momento da oração, para que o Senhor nos dê cada dia mais discernimento da sua maravilhosa palavra. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um momento de leitura, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a minha vida, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa outra pessoa que está me ouvindo, onde ela estiver, Deus, vá de encontro, Senhor, com a sua vida, Pai. Dê a ela, Senhor Jesus, cada dia mais razões para estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, para estar aí, Senhor, do outro lado, Senhor, meditando dia após dia, Senhor, na Tua verdadeira mensagem, Senhor Jesus. Enche os nossos corações, Senhor Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento para que possamos realmente entender o que o Senhor deseja de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje é o nosso 149º dia. Na leitura de hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 14 ao capítulo 15, versículo 22. Capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zuria, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem, a deitar-nos a perder e não destrua meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado? Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a tua serva da mão do homem que intenta destruir, juntamente a mim e ao meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale, ó rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar
nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é o meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o rosto em terra, e se inclinou, e o agradeceu ao rei, e disse: Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. Torne para sua casa, e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei. Porém, não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os seus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou a Absalão. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Capítulo 15. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do campo da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizia ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, votou teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vá em paz. E levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão.
Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem viestes e te levaria hoje conosco a caminhar? Pois força-me a ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então disse Davi a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. Estudo de hoje, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. A mulher de Tecoa forçou Davi a demonstrar misericórdia, da mesma forma que Deus demonstra. Ela chamou Davi para refletir o caráter do pai. Ela também reconheceu a finalidade da morte. Você já tentou recolher água derramada? Talvez consiga a maior parte, mas terá que ir longe para conseguir colocar toda a água de volta no copo. Deus vai a essas grandes distâncias. O Senhor, pois, não lhe tirará a vida, mas ideará pensamentos. Apenas o Pai tem o poder de restaurar toda a vida quando não se ajuntam mais. Por causa do pecado e da morte, Deus restaura a nossa vida. Essa é a grande misericórdia do Altíssimo. É a mesma concepção de misericórdia que compeliu a Deus a enviar Jesus. Cristo foi a maneira como o Pai trouxe-nos de volta depois de sermos separados dele. João capítulo 18, versículo 1 ao 24. Jesus é preso. Capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde ele entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que lhe dissera. Não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Jesus é levado a Anás. Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Amarraram-no e levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus,
por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e de seus ensinamentos. E respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Estudo de hoje, João capítulo 18, versículo 10 e 11. Tentando proteger Jesus, Pedro empunhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Mas o mestre disse a Pedro para guardar a espada e permitir que o plano de Deus seguisse. Pedro queria lutar contra o mal diante dele. O mal veio na forma de soldados armados e Pedro defenderia Jesus com a sua espada. Jesus, no entanto, recusou-se a atacar o mal com armas do mal. O mestre escolheu atacá-lo de outra forma. Ele iria destruir a morte, trazendo vida nova. Quando enfrentamos o mal no nosso mundo e em nossa vida, podemos procurar dominá-lo e responder todos os seus ataques. Mas Jesus convoca-nos para uma batalha mais profunda, uma batalha espiritual, uma batalha por almas, uma batalha pela vida e pelo amor, em vez da morte e da destruição. Pedro compreendeu isso mais tarde. Ele escreveu ao povo escolhido de Deus: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Orando os Salmos. Medite na suavidade dos mandamentos de Deus, lembrando-se de que segui-los pode às vezes ocasionar dor. Salmo capítulo 119, versículo 97 ao 112. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Deus, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Provérbios capítulo 16, versículo 8 e 9. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Essa foi mais uma leitura do dia de hoje.
Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se de curtir esse vídeo aqui, se inscrever se você ainda não é inscrito. Bora juntos semear boas sementes na vida de outras pessoas. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Até a próxima leitura. Tchau!